A derrota do Sport pro Avaí, a gente falou aqui um pouquinho, né? E desde já, obrigado de novo, Zé Roberto e Alan Ruiz. Muito obrigado por tudo, tá, meus amores? Obrigado por ter quase acabado essa cartela aqui de sábado pra hoje, mas tá tudo certo, né? Fazer o quê? Não vai se lamentar agora, já tem jogo quarta e já tem jogo domingo que vem, decisão contra o Fortaleza. Mas muito obrigado de novo, viu? Obrigado, Alan Ruiz. Obrigado, Zezinho. Zezinho! E Zé Roberto tava jogando futebol depois do jogo. Pediu desculpa e depois tava aqui no Paiva. Tudo certo, quem sofre é a gente, sabe disso. Eu disse tudo desde o ano passado. Quem vai sofrer é a gente. No final, no fim, no começo é a gente. É a gente. Vamos lá, enfim, né? A derrota pro Avaí, a gente não pode colocar o time todo, porque infelizmente foi guardado essas devidas proporções, essas circunstâncias de jogo, que infelizmente colocaram o Sport num celeiro ali, que infelizmente acabou a partida pro Sport. Acabou. Gente, se o Sport tivesse com apenas um a menos, o Sport ainda vencia o jogo. Se não tivesse sido expulso o Zé Roberto, o Sport ainda tinha vencido o jogo, porque o Avaí é limitadíssimo. Foi 2 gols no bambo, e o segundo até possivelmente irregular, né? Porque tinha um jogador bem pedido, depois do chute do cara, quando ele chutou, né? O jogador chutou, o cara pode ter atrapalhado o Kaique França, tá na regra, né? O VAR nem chamou, deixou pra lá. E tá tudo certo assim. Vai ter vários jogos que o VAR vai ser muito contra o Sport por causa do Santos. Todo time que quiser se aproximar do Santos não vai ser impedido por causa da arbitragem brasileira, e a gente sabe muito bem disso, tem que se acostumar, né? Mas enfim. Só que meu assunto é o seguinte aqui. Tá vendo que quando começa a apertar as coisas, o pessoal ele fala em contratações. Ah, faltou volante. Ah, faltou um zagueiro. Ah, faltou um lateral. Ah, faltou um atacante. Ponta. Tá vendo como as coisas realmente elas se encaixam quando a derrota vem? Porque se o Sport tivesse vencido o Ituano e o Avaí, ninguém tava falando isso. Mas eu ainda assim bateria na tecla que o Sport precisa. Mas não é por causa disso que agora eu vou me desesperar e dizer assim pra vocês. Eu não disse e eu disse. Pronto. E eu disse. Eu venho alertando aqui. A diretoria do Sport, o comitê gestor formado por Rafael Campos, Guilherme Falcão e João Marcelo Barros, ao lado de Ricardo Drups, que é coordenador de futebol, mas ao mesmo tempo também inverte nessa... Chegou um outro executivo do futebol no lugar de Jorge Andrade, que graças a Deus saiu do Sport. Ou seja, esse quinteto, esse quarteto sabe muito o que realmente o time precisa. Nessa janela que abriu, teve essa dos estaduais aí, até não sei quanto de abril, o Sport trouxe o Luciano, trouxe Dalbert e trouxe o Vini Faria. 3 jogadores que são apostas, que não são ressalvas, são algumas ressalvas, mas não são certezas. Coisa que o Sport precisa. O Sport precisa de um primeiro volante para ontem. O Sport precisa de um zagueiro para ontem. Mas não dá para ficar o tempo todo se lamentando e não fazer. Agora não tem condições. Agora, os campeonatos que o Sport disputa, que o Sport tem mais força, é a Série B e a Copa do Nordeste. Domingo que vem, o Sport vai estar na Copa do Nordeste jogando uma semifinal, um jogo só, tá? Mas a Série B do Campeonato Brasileiro, ela é muito longa. O Sport perdeu agora Zé Roberto e perdeu Alan Ruiz para o jogo contra o Goiás. Deus queira que o Sport não perca mais ninguém por lesão, tá? Porque Zé Roberto já se lesionou 2 vezes, quando a gente vai mais precisar dele para um jogo dificílimo fora de casa, no dia 31 de maio, contra o Goiás, na Serrinha, a gente não vai ter Alan Ruiz, então a gente vai desfalcado. E infelizmente, isso acontece. Se não fosse a responsabilidade dos dois, poderia ser uma lesão, poderia ser uma suspensão, que tem muitos jogadores do Sport que tá com cartão amarelo, tá com o segundo, levar outro, já não joga as outras partidas. Então, o elenco ele precisa ser reabastecido, e a gente vem falando aqui há muito tempo. A gente vem cobrando aqui há muito tempo. Um primeiro volante que era para ter chegado, mais um zagueiro que era para ter chegado, trouxeram o Chico, e cadê Chico? Que ninguém vê. Por opção técnica, ficou fora das 2 últimas partidas do Sport. Será que vai reaparecendo pelo menos no banco na quarta-feira contra o Atlético Mineiro? No domingo contra o Fortaleza? No domingo contra o Fortaleza ele não vai poder, né? Porque não estava inscrito na Copa do Nordeste e tinha uma data limite. Mas na Copa do Brasil pode, se não jogou pelo Novo Horizontino, que eu vou até me certificar. Mas ao mesmo tempo trouxe o cara de lá que estava numa ascensão, que estava jogando bola, o Sport viu que ele poderia agregar muito aqui e não é relacionado. O Sport viu que precisava de um zagueiro destro ainda, porque Alisson Cassiano não é reserva nem dele, imagina de Rafael Thierry, e o Sport também não trouxe. Porque quando o Rafael Thierry se machuca ou se lesiona, que isso a gente pode conviver com uma palavra normal para Rafael Thierry, a gente não tem um cara para a gente ter confiança. Não tem, de verdade, não tem condições de ter. Então não adianta a gente ficar só batendo na tecla aqui se os caras não agiram. E alguns de vocês que estão me vendo aqui agora vão analisar isso agora. Porque perdeu, porque não pode ser assim, gente. A gente tem que ser, não pode ser engenheiro de obra pronta. A gente tem que alçar erros
Mesmo quando tá tudo dando certo. Quando a fase tá muito boa. Tem que ser desse jeito aí. Entendeu? Pra gente ter um pingo de razão depois. Porque não é preciso ser gênio pra identificar isso que o Sport precisa. Tá certo? É um lateral esquerdo que o Sport não tem. Ah, trouxe Dalbert. Meu Deus do céu, daqui que ele vai entrar em forma, e se entrar, porque no Internacional não conseguiu desempenhar um bom futebol. Pedro Lima pode sair aí, vai ficar só com o Rosales. Isso tudo eu tô falando pra daqui a 2 meses, pra daqui a julho, né? 1 mês e pouco, 1 mês e alguns dias. Mas, querendo ou não, o Sport ainda sofre hoje. Essas derrotas aí duras, pra Ituano, para Avaí, contra o Avaí, assim, eu sempre digo aqui, não vou descer a lenha, porque infelizmente foi circunstâncias da partida por 2 erros individuais absurdos, irresponsáveis, eu diria. Pediram desculpas, tá tudo bem, segue o jogo, vamos embora, o campeonato é longo, mas são 2 erros inacreditáveis, inaceitáveis. É inaceitável esses erros. Essas 2 atuações de Zé Roberto e de Alan Ruiz, tá certo? Então não tem como a gente passar tanto pano mais não. Entendeu? A diretoria de futebol do Sport sabia muito bem o que tinha que ser feito e não fez. Achou que o elenco, como outras vezes, achou que o elenco estava muito bem, mas um zagueiro era para ter chegado e mais um volante. Era 2 peças ali, vitais. Aquele volante mais pegador, aquele volante que pudesse substituir também um primeiro homem ali, um Felipe que não vem jogando bem, que não vem desempenhando bom futebol, que estava jogando bem, mas parou nessas 2 últimas partidas errando os passes bobos, errando passe inacreditável também, para o que a gente sabe que Felipe consegue, porque ele tem muita precisão nesses passes. Então o Sport não contratou. E vai conviver com isso até julho. Tá? E se é que vão trazer, né? E se é que vão abrir mais o bolso para trazer 2 a 3 peças realmente que venham para agregar, para jogar. E o Sport não precisa de muita coisa mais não. É só reforçar mais um primeiro volante bom, é só trazer um zagueiro bom, destro, e é trazer, quem sabe, mais um lateral, porque Pedro Lima pode sair. E um ponta, mais um ponta ali para ajudar, né, a combater, porque Vinícius Faria é um jogador que tá ali, é novo, tal, não vai jogar, pode não vingar aqui como não vingou até agora. E você só depender de Pablo Diego para entrar no segundo tempo, imagina só. Daí você depender de Fabinho para entrar, você depender de Alisson Cassiano para entrar. Causa náusea. Olha aqui, até o microfone chora. Tô dizendo, é complicado. É complicado estar a Série B com jogadores que são de um teto bem abaixo de um time que quer subir, que quer ser campeão, talvez, que quer, de todo jeito, obrigatoriamente, chegar à Série A. Entendem? É isso que eu tô falando. Ralph Baterias para vocês, as melhores baterias para o teu carro, para o teu automóvel. Lembrando que a instalação é gratuita, socorro na hora que tu ligar para esse númerozinho aqui. Lembrando que no Instagram tu pode ir lá e colocar Ralph Baterias no Instagram. E lá tu vê o conteúdo deles. Eu sempre digo aqui porque é muito interessante. É sempre muito melhor vocês verem, né, por conteúdo digital lá no próprio Instagram mesmo. E vocês terem a noção de vocês, depois ligar para esse número aqui nesse banner, ou também falar lá mesmo. Dizer assim, ó, a Nicolas disse que tem uma promoção para mim, para minha bateria aqui. Eu quero uma bateria. Vai ter promoção. Então não perde tempo não, é a melhor casa de baterias de todo o Pernambuco. Instalação é gratuita, socorro na hora que tu quiser. E vamos embora, né? Mais um dia, mais um vídeo que a gente vem falando e cobrando dessas peças que deveriam ter chegado, que não chegou. Não é chorar o leite derramado, mas sim saber que falta e faltou essa atenção mais da diretoria do Sport, do comitê gestor, para com as carências que o elenco tem. Fazer o quê, né? 2 derrotas doídas, mas a semana começando com 2 decisões. Enfim, uma que a gente tem mais força, domingo, e outra que a gente vai jogar para ver como é que vai, né? E assim a gente vai. Você não sabe, remédio.